De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 25 minutos. E você sabia que o valor que você paga na sua conta de luz não fica tudo para a Equatorial? Pois é, não mesmo, e eu vou te explicar, viu? Usando como exemplo uma conta de R$100, aproximadamente R$23 ficam com a Equatorial. Essa quantia é utilizada pela empresa para fazer manutenção e operação da rede elétrica e investir na expansão e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Os outros R$77 são repassados para geradores e as transmissoras de energia, além do pagamento de encargos, impostos e tributos, como a contribuição de iluminação pública, que é arrecadado na conta de luz, mas vai para a prefeitura do seu município. Lembrando que o valor da tarifa de energia é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Nada como estar bem informado, né? Equatorial, pelo cliente, hoje, pelo futuro, todo dia. E olha, gente, a gente acompanha agora um VT que Fernando Palmeira esteve mais cedo fazendo o registro de uma palestra destinada exatamente para investidores alagoanos. Vamos acompanhar. Prosperidade e investimento é um tema bastante interessante, principalmente para o mundo empresarial, para os investidores, para aqueles que estão aí nos mercados. E Alagoas recebe Mansueto Almeida, um nome consagrado na economia, domina bem as economias públicas, é expert no assunto de investimentos e é por isso que Alagoas recebe. Mas antes de ter aqui o contato que ele vai ter exclusivamente com os empresários que estão aqui aguardando ansiosamente pela presença do Mansueto, nós vamos conversar com Arthur Rocha, que é diretor da Prosperidade Investimentos, e nos fala sobre a importância desse encontro com esse especialista. Realmente é um tema muito importante, é um tema muito atual, né? A gente que está começando um novo governo, então o Mansueto ele vai estar aqui hoje falando com empresários, falando com economistas, sobre a perspectiva do segundo semestre de 2023, né? E também um cenário um pouco mais longo, 2024, que eu acho que é muito importante para a nossa economia, para a economia de Alagoas e para a economia do Brasil. Falar sobre Mansueto é falar exatamente sobre um conteúdo profundo, forte no cenário nacional, internacional, regional e aí com certeza novidades e estratégias montadas para que Alagoas, o Nordeste e o próprio Brasil como um todo consiga encontrar um norte de desenvolvimento e prosperidade e investimento. Perfeito, perfeito. O Mansueto, eu acho que ele é referência no mercado nacional, né? A vasta experiência que ele tem no setor, né? Foi secretário do Tesouro Nacional, é uma pessoa que realmente ele tem um know-how muito grande para nos transmitir, para nos passar, e a gente como parceiro e a gente como sócio dele, o nosso principal objetivo é estar passando para o nosso cliente, é estar passando para a economia, estar passando para os empresários locais, diante dos cenários previstos, qual é a melhor forma de a gente se preparar, não é isso? Ingredientes políticos, sazonalidades, indas e vindas da economia, o que é natural no mundo globalizado, mas com certeza conteúdo não faltará nessa palestra. Dá um resumo para a gente, você que conhece de perto o Mansueto. Perfeito, vai ser uma palestra muito interessante, né? As pessoas que estarão aqui presentes realmente receberão uma aula, né? Não só uma aula de economia, mas uma aula de contas públicas e o que a gente espera agora para frente, agora principalmente no segundo semestre. Acho que vai ser muito interessante, como eu falei, realmente imperdível. Prosperidade e investimento, BTG Pactual, isso significa sinônimo de estratégias importantes, inteligentes e bem-sucedidas. Perfeito, esse é o nosso objetivo, a gente está capacitando nossos clientes, está capacitando nossos parceiros para que cada vez mais tomem as melhores decisões. Eu fiquei cá comigo imaginando o que é uma região, um país, um comércio sem esses nortes, sem esses especialistas, sem técnicos como você. O que seria? Porque na realidade é preciso para isso alavancar e alavancar financeiramente, em especial, como prioridade máxima. Perfeito. Eu acho que em tudo na vida você precisa, como você bem falou, ter os especialistas, né? Você precisa ter o médico para cuidar da nossa saúde e você precisa ter os assessores financeiros, os assessores econômicos para que cuide do seu bolso, né? Para que cuide da sua saúde financeira. O empresariado alagoano, a partir de agora, já não vai sair daqui como antes, né? Não vai sair daqui como antes, com certeza. Realmente ele vai sair com uma bagagem muito maior para que possa enfrentar os obstáculos aí do mundo econômico que está por vir aí.
Então, oportunidade melhor não tem, em nome do Mansueto, Arthur, você convidar a todos que nos assistem nesse momento, porque há sim tempo ainda de ter esse contato direto com o Mansueto, com você, Arthur, e com todos esses interessados em que tenhamos o melhor do desenvolvimento econômico. Perfeito. Convido a todos, né, Prosperidade Investimentos, assim como nosso parceiro, o Banco BTG Pactual, convido a todos a que estiverem interessados a conversar, a aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Nós estamos sempre à disposição para quem assim deseja. Sejam convidados nossos para esse momento ímpar aí na economia alagoana. É o Ritz Lagoa Adianta que está aqui com tudo pronto, o café da manhã, e daqui a pouco sim vai jorrar uma série de ideias, inovações, atualizações no mundo econômico e financeiro, o BMG Pactual, convidando também você para esse importantíssimo encontro com o desenvolvimento. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 da NET. Claro. E olha só, gente, sancionada em setembro do ano passado, a Lei do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela passou, você ver, como uma referência básica, né, de cobertura pelos planos de saúde. No entanto, passados quase 8 meses da sua aprovação, a efetivação, a aplicabilidade dessa lei ainda tem sido muito difícil em todo o país. A gente conversa agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em saúde, e conversa com a gente exatamente sobre esses entraves que acontecem bastante, infelizmente, ainda, né? Seja bem-vindo aqui, Juliano, ao nosso estúdio. Pois é, quase 8 meses depois da aprovação, a gente já te trouxe aqui, inclusive, para falar sobre essa lei no ano passado, e a gente vê ainda que muitos entraves acontecem e a gente acaba abarrotando, continua, então, abarrotando a justiça com essa demanda também em saúde, que deveria já estar sendo resolvida através desse rol que foi aprovado no ano passado, né? É isso. Bom dia, Paulana. Bom dia quem nos assiste. De fato, Paulana, como você fala, infelizmente aqui no nosso país é extremamente complicado, né? Quando não há lei de forma clara, ficam várias interpretações sendo feitas. Quando o parlamento regulamenta, não se cumpre a legislação. Então, ou seja, é difícil, de fato, para o consumidor que está lá na ponta. Então, só para fazer uma linha do tempo para o pessoal que nos assiste entender, veja, lá atrás sempre existiu a discussão se o rol da ANS seria taxativo ou exemplificativo, né? O Poder Judiciário fazia várias interpretações em um sentido e em outro. E aí veio um julgamento do STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, em 2021, entendendo naquele julgamento que seria taxativo. Isso trouxe uma mobilização grande, inclusive de artistas à época e tal, pessoas envolvidas com a pauta do autismo e por aí vai. Esse movimento chegou ao parlamento com força, os nossos parlamentares decidiram legislar e trouxeram de forma expressa na legislação, que é a Lei 14.454 de 2022. Como é que consta lá hoje? O rol da ANS é referência básica para a cobertura e não toda a cobertura que deve ser feita pelos operadores de saúde. Naturalmente, casos de prescrição que não constem naquele rol, deve haver cobertura quando? E aí se trouxeram alguns requisitos. Quando houver comprovação de eficácia científica, né, de evidência científica, quando o CONITEC, que quem faz as inserções no SUS, recomendar, ou quando alguma reguladora de renome equivalente à nossa Anvisa, como o FDA americano, por exemplo, tiver lá a recomendação. Então, havendo uma dessas três, deve haver cobertura naturalmente. Na prática, o que é que o beneficiário lá na ponta encontra? Infelizmente, ainda muita resistência por parte das operadoras. Permanece a mesma prática de antes da legislação. O médico prescreve o tratamento, fundamenta o tratamento, ele requisita isso, essa cobertura junto à sua operadora, e a operadora infelizmente nega, dizendo que aquele tratamento não é contemplado pelo rol da ANS. Ou seja, ele termina com a mesma saída de sempre, tendo que recorrer à ajuda de um profissional da área jurídica para buscar o Poder Judiciário, tentando resguardar o seu direito. Pois é, né? A judicialização, quando a gente vê aí, causando esses entraves, esses problemas, o que é um grande problema para a gente é que a gente está falando sobre saúde das pessoas, né? E muita gente, de repente, acaba precisando de um tratamento, um exame, alguma cobertura, de repente, que o plano de saúde deve oferecer e não tem esse acesso. Isso atrasa muito e pode significar a vida da pessoa, né, Juliano? Exato, porque veja, muitas vezes, e é uma exigência prévia, né, do próprio judiciário, por exemplo, que você comprove que você pediu ao plano. Então, no mínimo, você vai perder esse tempo aí de solicitação, esperar a negativa do plano, que deve ser formal, é importante que a gente ressalta, o plano tem um dever
de fazer a negativa fundamentada e por escrito, repassando isso para o beneficiário, para o usuário do plano de saúde. Depois disso, ele busca o Poder Judiciário, juntando essa comprovação de que pediu e o plano indeferiu. E a partir daí o caso dele vai ser analisado. Vamos só para a gente melhorar a nossa comunicação, a gente está com um probleminha no microfone, vamos fazer agora com o microfone de mão. Então, veja, reiterando, é importante que as pessoas de fato se atentem a isso, a essa agilidade importante, porque, veja só, ele precisará comprovar no judiciário que ele pediu o plano. É pré-requisito dessa demanda de que ele comprove que ele pediu o plano indeferiu aquele pleito dele e ele buscou o Poder Judiciário logo em seguida. Então, é preciso que ele, de fato, faça essa demonstração. E isso termina retardando um pouco, como você falou, especialmente naqueles casos mais urgentes, Verdade. onde ele necessita, de forma rápida, iniciar o seu tratamento. Então, esses obstáculos, infelizmente, ainda continuam circundando aí os consumidores. Quanto tempo, mais ou menos, um trâmite judicial desse para conseguir um tratamento? Olha, veja só, em relação ao judiciário em si, quando você chega lá, né, com toda a documentação, por sorte é bem mais ágil. Porque essas demandas elas são observadas, são analisadas por meio de liminar. Então, não se discute inicialmente o mérito em si daquele caso. Se houver indício de veracidade daquele contexto, se houver, principalmente, caracterização de urgência no caso daquele usuário, o magistrado, geralmente de pronto, ele se manifesta sobre aquela decisão, né, indeferido ou deferido. Casos urgentes, e até porque são casos bastante sensíveis, geralmente, são deferidos liminares e aí o plano termina sendo forçado, muitas vezes, a fazer aquela cobertura. Essa, via de regra, é o que a gente encontra, mas não deixa de ter um estresse no entorno daquele contexto. Com certeza. Né? E vale a gente lembrar, né, que essas normas elas são estendidas para dentistas também, né? Muita gente não sabe disso, mas é estendido para dentista também, né? Exatamente, a lei contempla, né? O dentista, o odontólogo, ele também pode fazer prescrição, né? Pode formular prescrição de medicamentos, por exemplo. Isso é comum, né, na prática diária deles. E essa questão do rol também contempla essa categoria. Então, se houver prescrição por parte de um odontólogo e não constar no rol, segue o mesmo ritual de requisitos em relação à classe médica, não tem nenhuma distinção. E como nós falamos, é importante que o consumidor ele tenha o hábito de se movimentar de forma proativa nesses casos, Paulana. Acho que é a única saída, né? Pois é, né? Olha, e como é que fica essa questão de a quem cabe resolver essa situação? A ANS que deve fazer, então, a fiscalização dessa situação? Olha, eu entendo que sim, né? A ANS, por meio de uma nota que ela forneceu à imprensa recentemente, ela disse que não. Né? Ela disse que a Lei 14.454 não foi expressa no sentido de manifestar a obrigatoriedade da ANS fazer essa fiscalização. Mas veja, a gente está falando aqui, para quem não sabe, da agência reguladora do país, né, desse mercado da saúde suplementar. E vale ressaltar, nós temos uma lei de 2000, que foi quem criou a ANS, essa legislação que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ela traz lá no rol de competências da agência, entre elas, a competência de fiscalizar os operadores. Então, ou seja, está implícito, não precisa toda a lei que for criada reiterar o que a lei que criou a agência já diz de forma expressa, né? Então, a meu ver, há uma omissão por parte da agência, infelizmente, e que a gente tem que combater isso fazendo com que a sociedade, os consumidores, os beneficiários de plano de saúde façam inúmeras reclamações, se for o caso, em face das suas operadoras junto à agência. Isso forçará a ANS a se movimentar no sentido, no mínimo, de tratar aquele caso concreto e dar um retorno para o usuário, né? Porque, assim, vale ressaltar que, com base nessa movimentação, Paulana, do consumidor, é que a gente ouve, ano a ano, dizer que a ANS, por exemplo, suspendeu a comercialização de determinado plano de saúde. É com base nessas reclamações que nós estamos falando aqui que o consumidor precisa reportar. Se você não reporta, a agência, para ela, está tudo bem. Esse aqui é o grande detalhe. Então, é importante que as pessoas tenham esse hábito, porque ela faz um mapa de situações que acontecem em todo o país e monitora as operadoras com base nessas informações. Eu sei que a gente sempre te pergunta, mas é importante a cada entrevista a gente reforçar quais são os canais, então, que a gente consegue exatamente fazer esse tipo de denúncia, fazer as nossas reclamações para fazer valer o direito do consumidor nesses casos. Ótimo. Veja só, primeiro, assim, quando ele fizer contato com a operadora, é importante que ele, com a própria operadora, solicite, naturalmente, de forma direta, a fundamentação daquela negativa, né, como nós falamos. Com base nessa fundamentação, ele pode abrir uma reclamação em face daquela operadora junto à agência, pedindo ajuda da operadora
operadora ou da agência. Então, ela vai analisar aquele caso concreto e dar um retorno para aquele usuário. Se não for satisfatório administrativamente, portanto, ele pode recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor e, em seguida, a depender da urgência, já procurar um profissional da área jurídica especializado nessa área para poder tomar as medidas cabíveis e, infelizmente, buscar o judiciário, que é quem vem resguardando o direito desses consumidores. Pois é, Juliano, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez no nosso estúdio, tá bem? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações.